Eu recebi uma pergunta de uma seguidora muito interessante. Como sabotar a fome emocional? Já que elas nos sabotam, vamos sabotar ela e driblar essa fome emocional para eu conseguir emagrecer, né? Então foi uma pergunta muito inteligente, porque quando você faz as perguntas certas, você tem respostas que realmente te ajudam. Ou seja, você fica o tempo todo perguntando o que comer saudável, qual o melhor exercício, qual é a receitinha fitness, qual... Então, meninas, olha que interessante, vamos aprender com as perguntas, né? Quando você faz perguntas certas, você recebe respostas que realmente mudam a sua vida. Então, vamos lá, maravilhosa, gratidão por essa pergunta. Como a gente sabota, a gente dribla, ou melhor, como a gente vence a fome emocional? Primeira coisa, maravilhosa, assim como você, eu sou humana. Então, sim, a gente vai ter episódios de fome emocional no decorrer da nossa vida. Tem pessoas que têm compulsão alimentar, e é claro que eu trato essas meninas com compulsão alimentar também, e a compulsão alimentar, ela é mais psicológico, não é com as coisas do dia a dia. Sim, as coisas do dia a dia atrapalham, mas precisa trabalhar algo mais profundo, né? De repente, a maioria das pessoas que tem compulsão alimentar vem ali de uma depressão ou de uma ansiedade da patologia, tá? Então, precisa olhar para a compulsão alimentar um pouco mais profundo. Então, eu ajudo as meninas que querem emagrecer, que tem episódios de compulsão alimentar, que tem, né, compulsão alimentar como algo a ser tratado, mas também as meninas que precisam emagrecer, tem esses casos de fome emocional, não consegue controlar ali a ansiedade do dia a dia, aquele estresse do dia a dia, tá? Então é importante, tem até post aqui no meu Instagram, dizendo a diferença de ansiedade, de compulsão, de fome emocional. Tá salvo aqui no meu feed, lá nos favoritos ali, é um dos primeiros posts. Então vale muito a pena ir lá e dar uma olhadinha, certo? A fome emocional, ela compõe 6 fatores. Quando você analisa e percebe e trabalha esses 6 fatores, você começa a controlar e a vencer a fome emocional. Aí você sabota ela, certo? Então, primeiro ponto, a sua alimentação, o que é alimento para você, pode ser remédio, pode ser veneno para mim. Então, entender, conhecer, se conectar com o alimento no dia a dia. Então, o primeiro fator da fome emocional é trabalhar a sua bioindividualidade. O que funciona para você? Quais são os alimentos que você gosta? Quais são os alimentos que te dão energia? Quais são os alimentos que te dão inchaço, retenção, cansaço? E ao comer, eu convido vocês a fazer um diário. Ou seja, eu comi agora no almoço arroz, feijão, filé de frango e uma salada. Gente, isso é super saudável, não é saudável? Só que eu me senti muito pesada, eu sempre tenho muito sono depois do almoço. Então vamos ver se é o arroz e o feijão que pesa. Vamos ver se o alface está prendendo o meu intestino. Será que eu tenho que diminuir um pouco o arroz e o feijão no meu prato, colocar um pouco mais de proteína? Ou será que a proteína tá me fazendo muito mal, tá me pesando muito? Meninas, eu sou da individualidade do seguinte, arroz e feijão para mim acaba com a minha tarde. Eu adoro arroz e feijão. O feijão, ele me dá inchaço abdominal, né? Então, é importante a gente observar isso. Olha, o alface, ele prende o meu intestino. E se eu comer muita proteína, eu me sinto pesada, carregada. Então, para mim, funciona uma dieta à base de grãos, né? Então, um arroz com uma quinoa, 2, 3 tipos de legume, uma salada com um pouco menos de alface, mas mais verduras verdes escuras, né? Um purê de batata já não me faz mal, mas tem cliente que fica super pesada. Então, é começar a analisar o que você tá pondo no seu prato. Cuidado também de querer colocar uma alimentação que não faz parte da sua realidade nem da realidade da sua família. Porque senão, aí sim esse processo se torna mais pesado e aí você ativa
o gatilho que eu vou falar aqui no final desse vídeo, e aí você não consegue manter essa alimentação saudável. Então comece um pouquinho de cada vez. Então deixa eu melhorar aqui a minha água, deixa eu ver como eu me sinto se eu não comer arroz e feijão hoje, comer mais legumes, mais verdura, uma boa proteína. No outro dia você testa só o arroz, no outro dia você testa só o feijão. E aí você vai fazendo essas... Leva isso como uma brincadeira de descoberta, né? Tenta montar esse quebra-cabeça chamado você. Então a bioindividualidade, ela é sobre isso. O que é alimento para um pode ser veneno para o outro, certo? Então começa a fazer esse diário, vai anotando, vai acompanhando. E gente, paciência, precisa de paciência. 15 dias ali pelo menos anotando o que você se sente depois de comer. Exemplo, se eu comer pão de manhã, mais um exemplo importante. Se eu comer pão com manteiga de manhã, e olha que o meu corpo responde bem ao carboidrato, tá? Mas se eu comer pão com manteiga de manhã, pão francês quentinho, gostosinho, que eu sei que você adora também, a minha manhã não rende, a minha criatividade não flui, eu fico com a cabeça pesada, com sono, parece que eu tô sendo arrastada pela vida. Então, pra mim, não funciona. Mas, de manhã, gente, na fome que eu chego da academia, eu como até comida, né? Hoje eu comi purê de batata, berinjela e couve, 10 horas da manhã. E eu tô me sentindo super bem. Então, é importante você começar a analisar isso, tá? Sim, eu já tive a fase de comer ovos e frutas de manhã e me sentia super bem também. Então, é importante começar a analisar ali o que te faz, qual alimento te traz energia, porque essa é a função do alimento, te trazer energia, combinado? Então, pilar número 1, bioindividualidade, entender que você é única, maravilhosa, iluminada, né, divina. Então, respeite o seu corpo, respeite o que é seu de verdade, né, o que é você na sua essência. O 2 é a cultura, né? O segundo pilar é a cultura que você está inserida. A cultura, ela não atinge só as minhas clientes, mas é a que mais são atingidas, tá? As minhas clientes do exterior, né? Eu vivi na Irlanda há 7 anos, eu morei 6 meses na Itália. Então, essa questão cultural sim atrapalha o nosso processo de emagrecimento. Primeiro que nosso organismo não está acostumado com aquele alimento daquela localidade, né? Daquela forma que as pessoas cozinham. Então isso sim pode travar o nosso metabolismo e criar essa necessidade da nossa comida emocional, que é o arroz e o feijão, por exemplo, para as meninas que estão na Irlanda. O bolo de cenoura, né? Que o nosso bolo de cenoura aqui do Brasil é diferente do bolo de cenoura da Europa, é diferente dos Estados Unidos. Então, assim, a cultura sim impacta. E esse é um dos motivos, né? E eu acredito ser um dos fatores mais fortes com relação a quem está no exterior ou quem mudou de estado e foi morar com o marido, com uma outra cultura. Esse é um dos fatores mais fortes para essas pessoas. Aí, na tentativa de tentar emagrecer, ela acaba engordando ainda mais. Porque ela está comendo alimentos que não fazem parte da rotina dela, o corpo ainda está se acostumando. E não é à toa que você ganha 10, 12 quilos um ano na Irlanda, 6 meses na Irlanda, em Portugal ou qualquer outro lugar. Ou você acabou de casar e está morando com a família do seu esposo, entende? E aí você ganha peso por causa disso. Então tem também a cultura nacional, né? A cultura entre os países, entre as nacionalidades, mas também tem essa questão cultural entre as famílias. Então você já percebeu que quando você casa, você também acaba engordando, né? Quem aí? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Você engordou depois que você casou? Eu fui uma dessas, né? Então, dentro da casa da minha mãe, a gente sempre comia um arrozinho, uma sopinha, um arroz com feijão no almoço, tinha sopinha à noite. Quando eu casei com o meu esposo, ele já não comia sopa à noite. A gente chegava tão cansado que quem queria cozinhar? Né? Então o fast food acabou fazendo mais parte da nossa vida, porque ele já estava acostumado a comer dessa forma. Então é importante também analisar a cultura que você está envolvida hoje. Então, qual é a cultura que eu estou envolvida hoje? O que eu posso melhorar com relação a isso? E aí você vai melhorando aos poucos. Então vai trazendo isso. Agora você está vivendo no piloto automático.
Depois que você terminar de assistir essa aula, você vai começar a trazer isso para sua consciência, aqui para o seu córtex frontal, que traz você para a realidade, que puxa o freio de mão ali do piloto automático, dessa vida empurrada pela barriga, né? Então é trazer essa consciência. A gente não pode curar o que a gente não tá vendo, o que a gente não tá percebendo, não é assim? Então é importante trazer isso para essa tomada de consciência. Ok, como é que tá a minha cultura? Então começa a analisar a cultura que você está envolvida, o ambiente que você está envolvida hoje, tá bom? O terceiro pilar é o grupo, é a comunidade, a sociedade onde você está inserida. Sim, não adianta, maravilhosa, você anda só com pessoas que bebem, fumam e quer comer churrasco e você quer ficar magra, você quer ter uma vida saudável, vai ser muito desafiador, muito doloroso para você. Mas isso quer dizer que você tem que deixar esses seus amigos de lado? Não, isso quer dizer que você se cura primeiro, é sempre assim, gente. Nós nos curamos primeiro para aí sim inspirar e curar o outro. Eu emagreci 17 quilos e aí o meu marido vê no meu resultado, ele começou a se cuidar e perdeu 23 quilos. Ele percebeu que a sabotagem dele de querer me agradar, né, não era por querer me agradar, é porque ele queria comer. E aí, por ele querer comer, ele vem e me ofereceu as coisas e eu, né, doceira, formiguinha, falo, claro que eu quero. Você acha que eu vou falar que eu não quero, né? Então, a gente se cura primeiro para depois curar o outro. Então, não adianta você começar a fazer uma dieta, você começar a fazer exercício, você tá com a sua nutri, comigo te orientando e você não querer abrir mão dessa galera que te sabota. Dessa galera que fica falando para você assim, mas as verduras, os legumes estão cheios de agrotóxico, que é melhor comer, entende? Para com isso, gente. Por mais que esteja cheio de agrotóxico, faça as suas melhores escolhas, né? Coma saudável. Então, assim, tenha consciência do que está acontecendo. Mas esses são os meus únicos amigos, Carla, o que será de mim? Gente, galera do fitness é muito gente boa. Você faz muita amizade, porque é uma galera aberta, é uma galera com a mente expandida. Então, abre o seu coração também, né? Não precisa mudar a sua essência, muito menos o seu ciclo de amigo. Precisa mudar a sua mentalidade. Começa com você. Então, quais são os pensamentos, quais são as falas que esses seus amigos, seja no trabalho, seja no final de semana, que você escuta repetidamente, que te influencia e que te fazem se auto-sabotar, né? Um exemplo, casa de sogra, para mim é um desafio. Agora tá bem melhor, né? Mas sempre foi um desafio, porque eu chego lá qualquer dia da semana, tem bolo. E o dia que ela sabe que eu vou lá, ela faz o bolo que eu adoro. Entende? Só tem fritura, só come comida frita, só come refogada no óleo. Entende? É só comida pesada. Eu chego lá, num domingo à noite, estão jantando feijoada. Eu chego lá numa terça-feira à noite, 10 horas da noite, estão fazendo janta. Fritura ainda. Esses dias estava fritando a carne dentro do óleo, assim, né? Não tava fazendo um bife ali grelhadinho no meio do óleo. Então, para mim é um desafio muito grande, né? As confraternizações com a minha mãe hoje geralmente são em volta de um churrasco, de cerveja. Eu já não gosto, eu vou bem confiante, bem mais tranquila com relação a isso, né? Não tenho muitas festinhas de criança para ir, porque eu não tenho filhos. Mas quando surge uma festa de criança para eu ir, eu quero comer o bolo, eu quero comer o brigadeiro, eu quero comer o salgadinho. O que eu vou fazer para isso acontecer? Eu vou me programar durante a semana, vou comer mais saudável possível, para que no final de semana eu possa comer essas coisas e que eu não vá exagerar, né? E é o que acontece, que você já exagera nessas festas. O seu pico emocional, ele não tá equilibrado. E aqui eu não quero falar de emoções boas ou ruins. Emoções é um mecanismo de aviso do seu corpo, tá? Então você tá ali desconfortável, não é uma galera legal, você não queria estar ali.
aí você fica meio chateado, você não se sente pertencente. E aí o nível de emoção não tá aqui no neutro, ele tá alto, uma emoção desconfortável alta. E aí você vai fazer o quê? Já que eu tô aqui, eu vou comer. Aí você sai comendo, perde o controle, chega no domingo à noite, amanhã eu começo a minha dieta. O chicote estrala dentro da sua cabeça. Então é começar a trazer isso pra sua consciência. Cara, mas eu tô numa festa, eu gosto de todo mundo, eu me arrumei, as músicas que estão tocando eu gosto de estar aqui. Só que você tá tão feliz que você tá com a sua energia lá em cima, você tá em êxtase, né? Em êxtase também a gente faz as coisas erradas, por mais feliz que a gente esteja. Aí você vai tomar uma, vai tomar duas, três, quando você viu, você encheu a cara de novo e comeu tudo que você queria comer. Então, qual é o grupo que você está se relacionando? Então, não quero mudar, eu gosto dessas pessoas, tudo bem. Antes de sair, centra em você. Olha, eu tô indo pra festa, eu tô saindo com fulano, eu gosto, mas eu vou agir desta e desta forma. Se coloca como adulto saudável. Você sabia que Jesus era o cara mais racional? Foi o cara mais racional do mundo? Então, todas as decisões que ele tomou foi racional, não foi emocional. Ele sabia qual era a missão dele aqui. Então, tudo que ele fazia consciente, pé no chão do que ele estava fazendo. Então, entenda isso, que tudo que saia da sua racionalidade tá indo para um coração que tá um coração enganoso, né? Então, presta atenção, passa pelo filtro que tá acontecendo ali naquele momento, começa a filtrar, que você vai ver, que você vai deixar de perder o controle ali nas festas, no final de semana. Então, a questão do grupo, quando eu falo do grupo, da comunidade que você está envolvida, com as pessoas que você anda, remete muito àquele sabotador, né, do pertencimento e principalmente o desafio chamado final de semana, que é o maior desafio que vocês têm no processo de emagrecimento. Vocês pensam em emagrecer, vocês acham que não vão ter mais... que vocês não vão ter mais qualidade de vida e vida em sociedade, e não é isso, tá? Ficou claro para você até aqui? Deixa seu comentário nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, porque é um vídeo que precisa chegar para mais pessoas. Se eu tivesse acesso a esse conteúdo há 15 anos atrás, eu não tinha ficado 10 anos da minha vida com compulsão alimentar, fome emocional, perdendo o controle à noite, decepcionada com a minha carreira, né? Então, assim, quem dera eu tivesse esse conhecimento antes. E esse conhecimento, ele vem de fonte em inglês. E eu sei o quanto é desafiador a língua para o brasileiro hoje. Pouquíssimas pessoas falam inglês. E eu fui estudar nos Estados Unidos e eu fui ter acesso a isso com os americanos, né? Em um curso de 2 anos. Então, não é algo fácil de encontrar. Eu estou trazendo aqui de forma resumida e prática para você. Para que você realmente possa sair dessa live, desse vídeo e entrar em ação. Porque é isso que eu quero. Transformação na sua vida, tá bom? Então, me ajuda muito se você compartilhar, se você comentar. Manda para todas as suas amigas. Porque eu tenho certeza que até aquela amiga magra passa por situações de fome emocional, de perder o controle ali. Combinado? Bom, o quarto fator é um fator básico de sobrevivência para nossa mente, para nossas emoções, que é o sono. Perceba, isso acontece comigo também. Quando eu não durmo direito, no dia seguinte, eu fico com muita fome, mesmo tendo essa consciência. Porque quando a gente não dorme direito, a gente perde o poder de racionalizar. E a gente entra num mecanismo id, num mecanismo homem das cavernas, melhor, mulheres da caverna, né? Que não traz essa racionalidade, que começa a agir por impulso, por instinto. Ou seja, você não dormiu direito, o seu dia não rende, você sabe que seu dia não rende, as suas relações ficam abaladas, porque aí você sai cuspindo fogo, cuspindo vespa pra tudo quanto é lado, tá sem paciência com nada, e aí vem aquele sabotador, dane-se, eu vou comer mesmo, eu mereço, eu tô cansada, tá? Então, o sono é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias. Você quer ter um dia melhor? Então, começa a cuidar do seu sono, tá? Ai, cara, eu tenho uma cliente que ela fez o desafio Desbloqueio no Emagrecimento
ela emagreceu 4 quilos, mesmo com problemas com insônia, porque por muito tempo ela trabalhou durante a noite, né? Então, e olha só como que é essa questão do sono. Abaixa a sua imunidade, aí você tem que começar a tomar remédio, aí o remédio te dá retenção de líquido, o remédio não te ajuda a absorver os melhores nutrientes, né? Fica cansada, então o tempo todo você tá doente. Então o sono é muito importante no seu processo de emagrecimento. Água é básico, né, gente? Quem não se hidrata se mata. Mas o sono, nessa correria do nosso dia a dia, nessa sociedade que a gente vive, que é go, 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 faz, principalmente quem tá aqui em São Paulo, essa loucura, a gente precisa começar a parar e a centrar. O sono é importante. Se você se sente bem, aí vem lá a bioindividualidade. Minha mãe dorme super bem do meio-dia às 6, da meia-noite às 6. E ela se sente super bem. Se eu for dormir meia-noite e acordar às 6 horas, eu acordo destruída. Então, pra mim, é das 10 às 6. Esse é o meu horário. Não adianta eu querer começar às 5 horas da manhã e treinar. Isso vai acabar com o meu dia. Eu já percebi isso. Não adianta eu ir dormir 11, meia-noite para esperar o meu esposo, porque o meu esposo vai dormir esse horário. O meu dia não vai render. Eu vou ficar com o corpo cansado. Então, eu já entendi que esse é o meu horário. Essa parte da minha bioindividualidade. Então, primeiro você precisa fazer o sono, cuidar do seu sono. Quer emagrecer? Comece cuidando do seu sono. Quer melhorar a fome emocional? Comece cuidando do seu sono. Porque aí as outras questões você vai começar a ter consciência e trazer para racionalidade. Você já não vai estar agindo no seu animal interno, no seu id, entende? Então melhore o seu sono. Como é que você melhora o seu sono? Primeiro você vai escolher um horário que você consiga ir dormir. Carla, eu chego da faculdade meia-noite e preciso acordar no outro dia às 5 da manhã. Gente, comece a observar se você pode mudar essa rotina, tá bom? Pensar primeiro na sua saúde, certo? Ah, mas já tá acabando a faculdade faz parte, então vai tendo esse diálogo interno com você um pouco mais amoroso, combinado? Vai escolher o horário do seu sono. Bom, me dá sono meia-noite, 1h da manhã. Dá sono mesmo meia-noite, 1h da manhã? Ou você fica na telinha até meia-noite, 1h da manhã? Importante isso. Bom, 1 hora antes, 2 horas antes, o melhor dos cenários, 3 horas antes, deixa o celular de lado. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai escrever um diário. Menos ficar na frente da telinha. Certo? Vai fazer o seu almoço do outro dia. Menos ficar na frente da telinha. Ah, mas tem um protetor, o Blue. Não. Todo estímulo que você der antes de você dormir, esse estímulo vai para os seus pensamentos. E aí você vai ficar com aquilo turbulhando na sua mente. Aí você não descansa a mente, corpo e nem a alma, né? Então precisa descansar tudo, gente. Corpo, mente e alma. Precisa desse descanso. Então você vai abaixar as luzes da casa, deixa uma luz mais de fundo, até para os seus filhos. Ah, você quer que a criança durma cedo? Começa a criar uma limpeza do sono antes. Começa a criar essa limpeza do sono. Começa a deixar a comida pronta de uma forma mais prática, para a comida ficar pronta mais cedo. Para não ficar aquela loucura de dar janta para a criança 8, 9 horas da noite. A criança precisa dormir muito mais ainda, tá? Então, vá buscar mais informações de como melhorar o seu sono. Só sobre sono, a gente vai ter que fazer uma live aqui. Uma live de 1h30 só falando de sono. E vocês trazendo aqui as perguntas e o dia a dia de vocês com relação a essa rotina. Então, vai buscar melhorar o seu sono, que vai melhorar a sua fome emocional. Quarto fator da fome emocional. Gatilhos de sobrevivência. Tá? Esses gatilhos de sobrevivência ficam muito mais aflorados quando você não dorme direito ou quando você começa a ter uma restrição alimentar muito grande também. Então, cuidado, tá? O que são os gatilhos de sobrevivência? São os sabotadores, são as crenças, são os seus vilões da mente, são suas feridas emocionais. Então, tudo que você construiu dentro da sua mente desde que você nasceu, tá? Então, quando você nasce, você é um diamante que vai ser lapidado. E seus pais, na grande maioria das vezes, né? Vamos pensar dessa forma bem positiva,
te cria, você nasce, te acolhem com muito amor, com muito carinho, e aquela menina é cuidada como uma boneca, como uma joia, não é assim? Aí você cresce, você vai pra escola, já tem uma amiguinha que dá uma zoadinha ali, já tem uma professora que fala alguma coisinha ali que já gera uma crença, já tem uma vizinha que fala, nossa, não tá andando ainda, coitada, nossa, repetiu de ano, coitada. Gente, ó o mico que vocês me fazem pagar aqui, né? E aí vai acontecendo as coisas na sua vida, vai acontecendo. Aí vai pra faculdade, o professor dá aquela enrapada, uma bosta de trabalho, o que você fez? Não é assim, gente? Quem já levou? Já levei enrabada de professor. Não nessa forma, né? Na época da escola, eu sempre tive, isso eu me conheci, né? 5 anos pra cá, eu sempre tive o dom da comunicação, mas foi cortado lá na infância, né? Porque eu fui lá na escolinha, pai, eu tenho que estudar esse texto aqui porque eu preciso ler amanhã esse texto na escola. Aí meu pai, todo amoroso, leu pra mim, depois eu li sozinha, ele me corrigiu, eu li de novo, treinei, cheia de confiança, com o peito aberto, cheia de confiança pra ler. Na hora que chegou lá na escolinha, devia ser na 4ª série, eu comecei a ler e eu gaguejei. Aí a professora falou assim, outra pessoa menos ela, né? Pum! Travou ali a criança. Bloqueio. Gente, na faculdade eu achava que eu não sabia ler. Como que uma pessoa que fala inglês, que tem 2 faculdades, pós-graduação, não sabe ler? Eu acreditava que eu não sabia ler. Então, para eu pegar um texto para eu ler na frente de alguém da empresa, eu me tremia inteira. E eu não sabia que isso tinha acontecido lá na infância. Foi trabalhando os meus gatilhos, foi buscando ali as minhas feridas emocionais para eu poder entender isso. Então, o gatilho de sobrevivência, a gente trabalha com autoconhecimento, assim como o 6º pilar, que são as necessidades emocionais. Ou seja, trabalha-se os seus sabotadores, entende o que está na sua cabeça, da onde que veio esses pensamentos, quais são essas crenças? Essas crenças são verdades, são crenças positivas, são crenças negativas. E aí você vai lá na raiz, que são as necessidades emocionais. Então, eu trabalho essa questão emocional muito mais profunda. Então, ali, dos seus 0 aos 7 anos, foi construída a sua personalidade. Então, dos 0 aos 7 anos, por eu sentir que eu não era capaz, que eu não iria dar conta de algumas situações na minha infância, eu desenvolvi uma personalidade otimista, que é o tipo 7 no Enneagrama das personalidades. E quando o tipo 7 ele está em desequilíbrio emocional, né, fora da sua virtude, ele tende a ir para a gula. A maioria das minhas clientes são tipo 7, porque quando a gente está desequilibrado em alguma área da vida, por isso que eu trabalho também dentro das mentorias as 12 áreas da vida, a gente tende a fugir mais, né? As outras personalidades também fazem isso, mas o tipo 7 só busca a leveza, só busca o gostosinho, a busca pelo novo é constante, a curiosidade é muito grande, a criatividade é gigantesca. E quando a gente começa a desequilibrar aqui, e um dos sabotadores do tipo 7 é a multitarefa, é o hiperrealizador, é o querer fazer. Só que começa um monte de coisa e não termina nada. Não é assim? Você se identifica? Você começa um monte de coisa e não termina nada? Toda hora tem uma coisa nova e você se empolga de novo e você quer fazer tudo de novo? Esse é o tipo 7. E a gente tende, quando a gente está em desequilíbrio, ir para a gula. E essa gula pode ir na comida, pode ir nos cursos, que eu passei por isso, né? Na época da pandemia, eu comecei a comprar um monte de curso. Terminei tudo, graças a Deus. Mas assim, comecei a ir... Então, é tudo na gula. Começa a estudar o cacau, por exemplo. Tá fazendo parte da minha vida. Começa a querer saber tudo sobre aquilo. Aí logo já aprende, já desanima, já vai para uma outra questão. Então, se você não tá equilibrada, qual que é a virtude, né, do tipo 7? Sobriedade, estar presente, trabalhar as emoções. Então, não é à toa, né, essa minha missão de te ajudar a trabalhar as suas emoções. Porque assim
como é muito desafiador para mim, eu venho estudando tanto isso para melhorar a minha vida, para minha cura, que eu já sei tanto sobre isso que eu posso te ajudar com a sua cura, com as suas feridas emocionais, com essa questão de fome emocional, né? Outras personalidades, como o perfeccionista, ele tende a ir comer também, né? Mas ele vai num outro sentido. Não tem como eu fazer, se não tá certo, se não tá perfeito, aí você deixa de lado e vai comer alguma coisa, vai buscar distração também. Então, a gente pode buscar as distrações em diversas áreas da nossa vida. Então, quando eu olho para os gatilhos, né, de sobrevivências, para sua personalidade, o que essa personalidade, quais são as necessidades emocionais dessa personalidade que não foi atendida lá na infância. Começa a ressignificar tudo isso. Gente, é um trabalho de autoconhecimento gigantesco. Você expande quando você começa a trabalhar esses 6 pilares da fome emocional. E a fome emocional, gente, é nas compras. Minhas finanças não tá indo bem. Fome emocional. Fome emocional envolve tudo que é vício em excesso. Drogas, bebida, né? Drogas, bebidas, compras, compulsão com sexo, compulsão com comida. Tudo que você está em exagero na sua vida, talvez você não esteja percebendo isso. Eu tô triste, eu vou lá e eu compro um negocinho. Eu vou no mercado comprar um sal. Mas você tá triste nesse dia, você tá preocupada, sua cabeça tá borbulhando. Tem ferida emocional aí. Tem sabotador do emagrecimento. Sabotadores da produtividade são 9. Tá, gente? Quando as meninas vêm me pedir mais produtividade, a gente faz uma análise de sabotador relacionado à produtividade, são só 9. Os sabotadores do emagrecimento são 30. 30 sabotadores do emagrecimento. A autoestima, que está ligada a feridas emocionais. Existem 5 etapas quando a gente é criança, que a gente precisa passar por essas 5 etapas. E os nossos pais não dão conta de atender todas essas necessidades emocionais. Não são porque eles são pais ruins. É porque eles não sabem, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Meu pai foi um filho da puta, me deixou e foi embora. É o melhor que ele tinha para te dar. Minha mãe não me dava atenção. É o melhor que ela tinha para te dar. Foi assim que ela aprendeu. Não é para você ficar julgando ou criticando o pai ou a mãe que você teve, né? Nossa, mas meus pais foram tão bons. Como assim eu tenho ferida emocional? Se você tá acima do peso, se você come emocional, se você vive ansiosa, preocupada, tem ferida emocional, tá? E aí, é importante olhar para tudo isso. Por isso que quando eu falo que não é vontade de comer que te impede de emagrecer. Entende? É muito mais além. Para você emagrecer, você precisa olhar para essas raízes. Olhar para dentro de você. Sabe aquele papo de coach que vocês odeiam, de terapeuta, de psicólogo, né? Eu sou terapeuta, sou coach, eu me encaixo em todas essas questões aí. Tenho especialização também em psicologia. Então, gente, é tudo dentro de você. Para de ficar culpando, achando culpado. Sai desse papel de vítima. Eu não consigo, eu não posso. E assume as rédeas da sua vida. Eu tô aqui de coração aberto para te receber. Eu tô aqui passando conteúdo todos os dias. Mas se você não colocar em ação, não vem a transformação, né? Tanto que o ação tá depois, né? Então, gente, acorda para a vida. Vamos olhar para todas essas áreas, porque você olhando esses 6 fatores, você emagrece rápido, de forma definitiva, gostando, né, amando o caminho e de uma forma que você consiga levar para sua vida toda. Porque comer saudável e fazer exercício... Comer saudável e fazer exercício não pode ser algo temporário. É para o resto da sua vida. É enquanto você existir. É corpo e alma sã. Mente sã. É os 3 pilares juntos. Então precisa trabalhar tudo isso para que você consiga sabotar a fome emocional. Espero que esse vídeo de hoje tenha contribuído com o seu conhecimento, com a sua abertura da consciência, do seu coração, para que você possa realmente emagrecer, ser uma pessoa feliz, saudável e próspera. Gratidão! Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com as suas amigas. Gostou dessa live? Deixa um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário que vai ser um prazer responder. Até mais. Tchau!